Bom dia, pessoal. Bem, nessa semana, pessoal, começou o período de avaliação intermediária das disciplinas de graduação. Então, a Pró-Reitoria de Graduação pediu para reforçar aí para vocês, na medida do possível, aí, participarem, né? É um questionário com algumas perguntas sobre cada uma das disciplinas que vocês estão matriculados, né? Então, não só da álgebra matricial, mas outras disciplinas, né? Eles fazem algumas perguntas e é a chamada avaliação intermediária, né? Porque no final do semestre há uma outra etapa. Então, essa é a chamada etapa 1 das avaliações das disciplinas. Depois, no final do semestre, há uma outra etapa. Então, isso é uma solicitação da Prograde, né? E é um compromisso que a universidade tem de fazer as avaliações junto ao Ministério da Educação. À medida que o tempo vai passando, essas avaliações vêm sendo feitas há bastante tempo. As correções necessárias vão sendo feitas, né? Às vezes as pessoas dão alguma sugestão que pode ser colocada em prática. Então, se tiver alguma sugestão, alguma coisa, passam lá os comentários, né? Serão entregues para os professores em torno de 15 dias. Né? Vocês têm alguma pergunta? Bom, então, eu vou, na aula de hoje, vou falar sobre combinação linear de vetores, vetores linearmente independentes, vetores linearmente dependentes, que são conceitos relacionados com a definição de base de espaços vetoriais, né, que a gente falou na semana passada de maneira bastante genérica sobre os espaços vetoriais do R2, do R3, que são estruturas matemáticas que dão suporte teórico, né, para diversas aplicações. Que o R2 vocês têm uma visão já bastante conhecida, porque o plano XY ele é o conjunto de pontos que é utilizado para representar gráficos de funções, né, que vocês já estão familiarizados já com essa ferramenta, com esse conceito já do ensino fundamental, né? Então, os pontos da forma XY também podem ser interpretados, podem ser vistos como um espaço vetorial. Então, cada ponto é a extremidade de um vetor que sai da origem e chega naquele ponto tendo o par XY como a sua extremidade. Então, um vetor 3, 4, por exemplo, no R2 a gente pode imaginar como sendo representado, é uma abstração, né, pessoal, é um modelo teórico, como se fosse uma flechinha, né, que sai lá do 0, 0 e chega lá no ponto 3, 4, certo? E aí eu posso associar a este elemento, essa quantidade, três conceitos, né? O conceito de direção, sentido e comprimento. Então, a direção é a reta suporte, né, que passa pelos dois pontos, né? O sentido do ponto que é a origem, do ponto 0, 0 até o ponto 3, 4, vai ter uma flechinha assim apontando, né, lá na ponta, na extremidade do vetor. E o comprimento, que também é conhecido como norma ou módulo de um vetor, que é também, no caso da física, né, interpretado como a intensidade da força, né, certo? Então, no caso das grandezas vetoriais, por exemplo, a velocidade, né, de um automóvel, digamos, vamos pensar em um automóvel que se desloca numa cidade. A velocidade associada a este movimento é uma grandeza vetorial, né, porque a cada ponto digamos, da curva que representa o movimento daquele objeto, né, o vetor velocidade ele aponta na direção da tangente, né? Por isso que
corridas de Fórmula 1, de motociclismo, né? Quando um piloto pega o carro assim e ao fazer uma curva ele sai em linha reta, né? Muitas vezes, em algum ponto intermediário da curva, os comentaristas, os narradores falam que ele saiu pela tangente, né? Porque aquela direção ali é a direção da reta tangente à curva naquele ponto. É uma tendência natural, digamos assim, né? Isso a gente observa quando a gente anda de bicicleta, quando a gente anda de carro em lugares que estão enlameados, assim, a lama ela gruda no pneu e se desloca, né? Ela bate ali na lataria do carro, né? Na carroceria do carro, fazendo umas linhas assim na direção da reta tangente, né? Daquele ponto onde ela se desprendeu ali do pneu. Certo? Então essa é uma propriedade, né? A velocidade é uma grandeza vetorial. E aquela velocidade que a gente vê no velocímetro, né, é o módulo da velocidade. Quando está escrito lá 40 km por hora, é o módulo da velocidade. Ali não aparece nem a direção nem o sentido, né, do vetor. Aí aparece o módulo. E no caso quando a gente tem, por exemplo, uma força exercida sobre uma superfície, né, quando eu pressiono lá uma superfície exercendo uma certa força, essa força às vezes é medida em newtons, né? Então essa é a intensidade ou o módulo da força, né? Então vai ter uma certa direção e um sentido, né, de lá para cá, né? Uma outra grandeza que todo mundo conhece, que é uma grandeza vetorial, é o peso, né? O peso do nosso corpo, né? O peso dos objetos, né? É uma força que é exercida de cima para baixo, né? Certo? Então, quando um objeto está sobre a superfície da Terra, né, ele é atraído, né, com uma força que é o chamado peso, né, que é o produto da massa pela força de atração gravitacional, a fórmula M vezes G, né, onde o G é uma constante gravitacional que depende do ponto sobre a superfície terrestre. Né. Não varia muito ao longo da superfície, mas tem pequenas variações, de acordo com a latitude e longitude, tem pequenas variações, né. E aí lá, o sentido, né, desta força gravitacional um ponto da superfície aponta sempre para o centro da Terra, né? Então é uma grandeza, também é uma grandeza vetorial, né? Outra grandeza vetorial bastante conhecida, né, que a gente vê nesses mapas meteorológicos, né, quando a gente vê a direção, o sentido dos ventos, né? Isso é muito importante para navegação aeronáutica, né? Os aviões fazerem suas rotas e às vezes, né, em alguns casos, quando há previsão de tempestades, certas viagens são canceladas, né? Então, a apresentação dos ventos é feita através de vetores que apontam, então, a direção, sentido ali dos ventos, e as flechinhas maiores representam, né, que o vento vai com uma intensidade maior do que quando a flechinha for menor, né? Então, existem muitas aplicações, né, dos vetores nas diferentes áreas de conhecimento, na economia, né, na teoria do Leon, que é conhecida como teoria do produto, que ele desenvolveu. Leon foi um matemático, nasceu na Alemanha, se formou na Rússia, os pais deles eram de origem russa, então ele é de origem russa, e ele teve a formação, né, economista, foi estudante na União Soviética na época, né, e depois ele emigrou, né, para o Ocidente. Ele passou um tempo estudando em Berlim, depois foi para os Estados Unidos, onde viveu praticamente a vida inteira, a vida profissional dele. Ele desenvolveu, então, a teoria do insumo-produto, que usa essencialmente operações com matrizes e vetores, né, para representar a economia, né. Então, são diversas as áreas de conhecimento que se utilizam, né, do conceito de espaços vetoriais como sendo a base para a resolução de diversos problemas, né. Então, a gente deu uma visão bem genérica ali na semana passada, e eu vou apresentar hoje, então, usando o texto lá da apostila, o conceito de vetores linearmente independentes, vetores linearmente independentes e combinação linear de vetores,
né, que são, digamos assim, as operações fundamentais para a gente conseguir entender como é que são obtidos, né, os espaços vetoriais a partir de alguns elementos fundamentais que são chamados de vetores da base, né, de um espaço vetorial. Então, eu cito mais uma aplicação aqui, né, essas imagens nós estamos vendo aqui, né? Então, e depois ali os gráficos, as superfícies que a gente olha no computador, né, que são coloridas. Essas cores que a gente vê aqui são combinações de 3 cores básicas, né? No computador, muitos sistemas usados são, as cores são obtidas a partir da combinação de 3 cores básicas, né? O sistema RGB é o Red, Green, Blue, né? Vermelho, verde e azul são as 3 cores que combinadas geram, né, essas cores que a gente enxerga aqui no monitor do computador, lá na TV, etc. E existem outros sistemas que a partir de outras 3 cores sendo consideradas as cores básicas, a partir das combinações dessas cores básicas são geradas as inúmeras, né, cores que a gente vê quando assiste um filme, quando a gente vê uma foto, enfim. Tá? Então esse conceito ele é bastante importante e eu vou então formalizar um pouquinho através dessas definições que nós vamos ver aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta, pessoal, sobre alguma questão, que vocês têm uma dúvida. Por enquanto não, senhor. Posso seguir então, tá bom. Então aqui na apostila, pessoal, na página 20, a página 30, tem lá a definição, né, de combinação linear de vetores. Então nós vamos ver aqui essa definição. Então aqui tem os exemplos de figuras de vetores representados no R2, só para a gente dar uma relembrada, né? Então no caso do R2, o sistema de eixos é o sistema XY, né, dois eixos ortogonais, né, tem um ponto de intersecção ali que é chamado de origem, né, do sistema de coordenadas, certo? E, deixa eu minimizar isso aqui, fica melhor. E, então, por exemplo, o vetor 2, 3, né, para eu representar este vetor lá no plano, eu marco o ponto 2, 3, né, então aqui, ó, 1 e 2 aqui no eixo X, 1, 2, 3 lá no eixo Y, então a flechinha, né, que representa o vetor 2, 3 é esta flechinha vermelha aqui que sai da origem do sistema de coordenadas e chega no ponto 2, 3. Então essa é uma representação padronizada, né, do vetor 2, 3, porque se eu deslocar esse vetor, né, mantendo a direção, o sentido e o comprimento, né, existem infinitas representações para este vetor. Essa aqui é a representação básica que a gente vai considerar padronizada, né, sempre saindo da origem do sistema de coordenadas. O vetor 2, 3, 4, ali no R3, né, já é uma representação um pouco mais complexa, porque eu tenho que representá-lo no plano X, né, digamos assim, aqui a folha, né, a superfície plana onde a gente desenha, só que o objeto é um objeto tridimensional, né? O vetor 2, 3, 4 é um objeto do espaço. Tem 3 dimensões. Então, para dar essa ideia de profundidade, né, um recurso que é usado é este aqui, ó. A gente coloca o eixo X nesta posição aqui, ó, né, imaginando que ele faz 90 graus com o eixo Y, o eixo X faz 90 graus com o eixo Z, e o eixo Y e o eixo Z também fazem entre si 90 graus. Né? Então é como se fosse aqui, digamos, uma parede, né? O plano YZ, uma parede aqui, digamos, da sala, e esse eixo X aqui é uma intersecção da parede ortogonal aqui com o plano, do piso, né? do chão, digamos assim. Tá? Então seriam como se fossem as paredes da sala aqui, né? E aqui, ó, onde está o vértice, que é a origem do vetor, é o ponto 0, 0, 0. Né?
Então, esta aqui é a origem do sistema de coordenadas, ponto 0, 0, 0. Então, para eu dar essa ideia de profundidade, ó, eu marco aqui o ponto 2 no eixo X, né? Marco lá o ponto 3, só para exemplificar este vetor aqui especificamente, né? Marco lá o ponto 3 lá no eixo Y, o ponto 4 lá no eixo Z, e construo essa caixinha aqui, ó, vocês vejam aqui, então, essa linha pontilhada, né? Ela tem altura 4 e ela é paralela ao eixo Z, né? Essa linha, outra linha pontilhada aqui, ó, ela é paralela ao eixo X e tem comprimento 2. Então ela se intercepta ali. Então aqui é o ponto em que o X é 2 e o Z é 4, né? Depois essa linha lá na parte superior, ela é paralela ao eixo Y e mede comprimento 3, né? E aqui essa linha vertical, ela é paralela ao eixo Z e a altura dela é 4. Então onde se encontra lá é o ponto em que o Y é 3 e o Z é 4. E o X é 0. E assim vai, ó. Desse ponto de intersecção aqui, sai essa linha pontilhada paralela a esta lá, né? Aqui, ó, no x igual a 2, sai uma linha pontilhada paralela ao eixo Y, e aqui do y igual a 3 sai uma linha paralela, pontilhada e paralela ao eixo x, onde se encontra que o x é 2 e o y é 3. Então tu ergue aqui, ó, essa linha com comprimento com altura 4, né? Então, essa caixinha, né, ela tem dimensões 2, 3 e 4, respectivamente. Então, o vetor 2, 3, 4, ele sai lá da origem, que é o ponto 0, 0, 0, e chega no ponto 2, 3, 4 aqui no espaço, dando essa ideia de profundidade. Tá? Então, é um recurso, né, que é bastante comum, aí, a gente encontra nos livros de álgebra linear, para mostrar como que se constrói, como se representa, melhor dizendo, um vetor do R3. Então, a adição de vetores ela é feita coordenada a coordenada, né, para eu somar o vetor U, x1, y1, com o vetor V, x2, y2, eu faço U mais V igual a x1 mais x2 e y1 mais y2, que é a famosa regra do paralelogramo que está representada aqui, né? Eu coloco os dois vetores tendo como origem comum a origem do sistema de coordenadas. Então, os dois vetores saem ali da origem, ó, o vetor U e o vetor V. Aí eu faço lá uma cópia, na extremidade do vetor U, eu faço uma cópia do vetor V. E aqui na extremidade do vetor V, eu faço uma cópia do vetor U. Onde as duas cópias se encontram lá, né, é a extremidade do vetor U mais V. Então, essa flechinha que sai da origem e chega naquele ponto, representa o vetor U mais V e é conhecida como a regra do paralelogramo, que corresponde a esta regra algébrica aqui, né, de cálculo da soma dos dois vetores U e V. E a multiplicação por escalar ela é feita, né, multiplicando-se um vetor U, x1 e y1 por um certo número A, equivale a fazer a multiplicação dessas coordenadas x1 e y1 pelo número A vezes x1 e A vezes y1. E a igualdade entre vetores vai ocorrer se as coordenadas correspondentes forem iguais. Então, os vetores U, x1, y1, o vetor V, x2 e y2, uma vez que sejam dados, a igualdade U igual a V vai ocorrer se somente se o x1 for igual a x2 e o y1 for igual a y2. E no R3, as definições são análogas, né? Então, alguns exemplos aqui para a gente mostrar, né, pessoal? Vou mostrar aqui. Ó, para eu somar os vetores 2, 3 e 4, 1, né, eu faço 2 mais 4, que é a soma do x1 com o x2, e 3 mais 1, que é a soma do y1 com o y2. Então vai ficar 2 mais 4, que é 6, 3 mais 1, que é 4. E para multiplicar o vetor, digamos, o vetor U, vou multiplicar por 5, vai ficar 10 e 15. Né? Quando a gente multiplica, no caso do vetor 2, 3, né, que eu multipliquei por 5, isso preserva a direção e o sentido e o comprimento, né, original do vetor que foi multiplicado por 5. Se eu multiplicar, digamos, o vetor V por, sei lá, menos 3, né, isso aqui vai dar menos 3 vezes 4 e menos 3 vezes 1, que é o vetor resultante é menos 12 e menos
3. Né? Então, ao multiplicar um vetor por um número negativo, né, a direção é preservada, mas o sentido é invertido. Né? Então, é como se tivesse uma rotação de 180 graus no vetor, né? E o comprimento original do vetor é multiplicado por 3. Tá? É isso que acontece. No R3, as operações são feitas de modo análogo, né? Ó, se eu tenho dois vetores aqui do R3, o vetor 2, 5 e 0, o vetor 1, 0 e 3, para eu subtrair esses dois vetores, vai ficar 2 menos 1, que é 1, 5 menos 0, que é 5, e 0 menos 3, que é menos 3. Né? E fazer a combinação 4 vezes U mais 5 vezes V, vai ficar 4 vezes 2, 5 e 0, mais 5 vezes o vetor 1, 0, 3. Então, multiplico o primeiro vetor por 4, vai dar 8, 20 e 0, respectivamente. Multiplico o segundo vetor por 5, vai dar 5, 0 e 15, respectivamente. Somando, vai dar 13, 8 mais 5 é 13 aqui na primeira coordenada, 20 mais 0 dá 20 na segunda coordenada, e 0 mais 15 é igual a 15. Então, esse tipo de operação aqui, né, é chamada uma combinação linear entre os dois vetores, entre os vetores U e V. Né? Sempre que eu faço uma soma ou uma subtração de dois vetores previamente multiplicados por qualquer número real, cada um deles, isso chama-se uma combinação linear. Então, U menos V é uma combinação linear entre U e V, assim como 4U mais 5V também é uma combinação linear entre os dois vetores dados. E aqui, né, um último exemplo para mostrar quando é que dois vetores são iguais. Eu peguei dois vetores do plano aqui, mas poderia ser do R3, evidentemente. O vetor 2, 5 e o vetor x mais 1 e y mais 7. Se esses vetores são iguais, então o x mais 1, que é a primeira coordenada do vetor V, tem que ser igual a 2, que é a primeira coordenada do vetor U, e o y mais 7, que é a segunda coordenada do vetor V, tem que ser igual a 5. Ao resolver a primeira equação, eu concluo que o x deve ser igual a 1, e a segunda equação me permite concluir que o y é igual a menos 2. Né? Ok, pessoal? Alguma pergunta aqui sobre os exemplos? Bom, eu vou seguir em frente. Vamos lá. Então, definição, né, de combinação linear de vetores. Dado um conjunto com N vetores, que eu vou chamar genericamente de vetores U1, U2, etc., UN, aqui esse N é um número arbitrário, né, pode ser 2 vetores, pode ser 3, pode ser 4. Tá? Dizemos que um vetor V é combinação linear dos vetores dados, se existem números reais, A1, A2, etc., o A índice N, tais que o V é igual ao número A1 multiplicado pelo vetor U1, o número A2 multiplicado pelo vetor U2, mais, etc., o número AN multiplicado pelo vetor UN. Né? Então, um exemplo. Né? Ó, vejam, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Né? Esses vetores são os vetores dados. Tá? Então, claramente, né, esse primeiro vetor aqui, o vetor 1, 0, eu vou identificar como sendo o vetor U1, e esse aqui vai ser o vetor U2, tá? Para eu fazer a combinação com aquela notação genérica ali. Né? Então, esse vetor 3, 4 é uma combinação desses vetores. Por quê? Porque o 3, 4 é 3 vezes o vetor 1, 0 mais 4 vezes o vetor 0, 1. Né? Então, se eu escrever o vetor 1, 0 como sendo o vetor U1 e o vetor 0, 1 como sendo o vetor U2, esta combinação aqui é a combinação que expressa o vetor V em função dos vetores U1 e U2. Tá? Então, aqui eu já estou usando, pessoal, esse exemplo para mostrar a ideia de vetores da base. Né? Esses dois conjuntos, esses dois elementos, desculpe, os dois vetores, 1, 0 e o 0, 1, formam a chamada base canônica do R2, né? Que são aqueles vetores a partir dos quais eu consigo obter qualquer outro vetor do R2 como combinação linear destes dois aqui, o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Né? É um exemplo. Depois a gente vai detalhar isso aí. No R3, né, nós temos aqui, ó,
um conjunto formado por esses três vetores. São os chamados vetores da base canônica do R3. Ó, o vetor U1 é o vetor 1, 0, 0. O vetor U2, 0, 1, 0. E o vetor U3, 0, 0 e 1. Então, o vetor 2, 7, menos 4 é claramente esta combinação aqui. Ó, né? Vejam que este vetor 2, 7 menos 4 é a mesma coisa que 2 vezes o vetor 1, 0, 0, né? Mais 7 vezes o vetor 0, 1, 0, mais menos 4, que multiplica o vetor 0, 0, 1. Tá? Então, esta é uma combinação linear, digamos assim, direta, né? Certo? Se eu formular a seguinte pergunta, ó, né? Quais os valores? Vou escrever aqui de forma direta. Assim, vamos pegar um vetor qualquer aqui do R3, tá? 47, 53 e 10. Né? Aí eu vou botar assim. Ó, vou botar o vetor 1, 0, 0, né? Mais o vetor 0, 1, 0, mais o vetor 0, 0, 1. Então, se eu botasse aqui, ó, pontinhos aqui, ó, eu quero completar esses pontinhos de modo que esta combinação linear desses três vetores que aparecem aqui do lado direito resulte no vetor 47, 53 e 10. Né? Então, veja, pessoal, neste caso, para este conjunto de vetores aqui, a gente não tem que fazer um esforço maior, basta olhar aqui, ó, na primeira coordenada é 47, então como só tem 1 na primeira coordenada do primeiro vetor, e aqui nas demais, a primeira coordenada é 0, então só pode ser 47 aqui, na primeira posição, né? Aqui tem que ser o 53, e aqui eu tenho que escrever 10, né? Certo? Então vejam, se eu considerar, né, esses elementos aqui, ó, lá na base, né, a combinação linear para gerar um determinado vetor é obtida diretamente a partir das coordenadas do próprio vetor. Basta eu colocar as próprias coordenadas aqui na frente de cada um deles, nesta ordem, né? Vejam que esse conjunto é um conjunto ordenado, tá? Então, esse aqui é o primeiro vetor, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Se eu mudar a ordem dos vetores, aí vai mudar a combinação que vai gerar um determinado vetor. Mas na base canônica, como é considerada essa base aqui, né, estes coeficientes que aqui aparecem são obtidos diretamente a partir do próprio vetor. Tá? Agora, o que vai acontecer se eu mudar, né, se eu trabalhar com outros vetores? Quer ver? Ó? Vamos pensar aqui. Ó. Vamos pensar nessa questão aqui. Ó. Vejam, o vetor 8 menos 2. Será que ele é a combinação linear dos vetores 1, 1 e 1 menos 1? Isto é, será que é possível fazer uma combinação linear com esses dois vetores e obter o vetor 8 menos 2? Certo? Então, vejam que agora já não é imediata a resposta para essa pergunta, né? Porque como é que eu tenho, né, contribuições tanto na primeira quanto na segunda posição do vetor U1, da mesma forma que para o vetor U2, não é fácil eu descobrir quais são os números que eu tenho que multiplicar cada um deles e depois somar para que o resultado final seja 8 e menos 2. Né? Eu não consigo fazer essa conta de cabeça. Certo? Então, o que a gente faz? A gente imagina que a resposta para essa pergunta seja positiva e faz um sistema de equações da seguinte forma. Se for, né, se existir uma combinação linear desses dois vetores, deve ser assim, ó, o número A, que é desconhecido, que vai multiplicar o vetor U1 mais
um número B que vai multiplicar o vetor 1 menos 1. Né? Então eu multiplico pela definição. Né? Como é que a gente multiplica? Multiplica aqui, ó, A vezes 1 e A vezes 1. Vai ficar o vetor A, vírgula, A. Mais, depois o vetor B e menos B. B vezes 1 dá B e B vezes menos 1 dá menos B. Né? Aí somando o A com o B dá A mais B e somando o A com o menos B dá A menos B. Tá? E aí o que acontece? Como a gente viu lá, né, para que dois vetores sejam iguais, eu vou ter que estabelecer uma igualdade entre as coordenadas. Ó, vou passar lá para outra página para a gente enxergar todo o desenvolvimento. Ó. Então eu vou ter um sistema de equações. Ó. Eu vou ter um sistema de equações resultante de igualar a primeira expressão aqui, ó, com as duas incógnitas, A mais B, tem que ser igual a 8. A mais B tem que ser igual a 8. E A menos B tem que ser igual a menos 2. Tá? Então eu tenho essas duas equações. Então vejo que se eu somar essas duas equações aqui, ó, eu vou obter, fazendo então a soma das duas linhas. Vejam aqui, ó, a primeira equação tem o A mais B e a segunda equação tem o A menos B. Então o B somado com menos B vai dar 0. Né? E o A somado com o A vai ficar 2A. Vai ficar 2A igual a 8 menos 2, 6. Né? Então o A vai ser igual a 6 dividido por 2, que é 3. Né? Aí substitui ali na primeira equação. Né? Na primeira equação eu vou ter 3 no lugar do A mais B igual a 8, né? Então o B vai ser igual a 8 menos 3, que é igual a 5. Né? Então a solução é A igual a 3, B igual a 5. Né? Foi o que eu coloquei lá no texto. Ó. Então o vetor 8 menos 2 é a combinação linear desses dois vetores com esses coeficientes. Ó. Eu posso fazer a verificação. Né? Ó. É sempre bom fazer, né? Eu pego esta combinação aqui, ó, e desenvolvo. Quando eu multiplicar o primeiro vetor por 3, vai dar 3 e 3. Né? Quando eu multiplicar o segundo vetor, vai dar 5 e menos 5. E agora eu vou somar 3 mais 5 e 3 mais menos 5. Então vai ficar 3 mais 5 é 8 e 3 menos 5 menos 2, que é realmente o vetor V, né, conforme foi calculado ali previamente. Tá? Então realmente, né, a combinação linear que resulta no vetor V é esta aqui, 3 vezes o vetor 1 mais 5 vezes o vetor U2. Então a gente vai escrever isso simbolicamente da seguinte maneira. Ó. Certo, pessoal? Quer ver? Então, esse é um exemplo, né, que para eu obter a combinação linear que resulta num dado vetor, é preciso realmente fazer um esforço, né, fazer um cálculo que não é obtido diretamente. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vocês estão muito quietos aí, pessoal. Perguntem, por favor, hein? Se tiverem alguma dúvida. Vamos lá, então. Ó, um exemplo aqui da apostila da página 34. Exemplo 9 lá da apostila. Ó. Então, vetor 1, 4, 10. Será que esse vetor é combinação linear dos vetores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9? Né? Então, se for, então o vetor 1, 4, 10 será expresso por essa combinação aqui, ó. A vezes o vetor 1, 2, 3, mais B
vezes o vetor 4, 5, 6, mais C vezes o vetor 7, 8, 9. Se vocês quiserem escrever A1, A2 e A3 no lugar do A, B e C, tanto faz. Tá? O que interessa é que a gente tem que representar os valores destas incógnitas através de letras, exatamente pelo fato da gente não conhecer, né, a princípio, os valores do A, do B e do C. Então a gente multiplica na segunda linha, né, eu simplesmente multipliquei o vetor 1, 2, 3 por A, as três posições do vetor, ficou A, 2A e 3A. O vetor 4, 5, 6 ficou 4B, 5B e 6B. E o vetor 7, 8, 9 multiplicado por C é 7C, 8C e 9C. Aí eu vou somar as três posições correspondentes. Aqui na primeira, ó, A mais 4B, vou botar assim, mais 7C. Então ficou aqui, ó, A mais 4B mais 7C. Segunda, vamos botar aqui uma outra cor aqui. Então aqui vai ficar 2A mais 5B mais 8C. Certo? E na terceira coordenada, que está em preto ali, ó, 3A mais 6B mais 9C, é 3A mais 6B mais 9C. Então, eu tenho que igualar a cada uma dessas somas aqui ao valor que aparece do lado esquerdo da igualdade. Né? Então, na primeira posição tem que dar 1, a segunda tem que dar 4 e a terceira tem que dar 10. Ou seja, vai resultar nesse sistema de equações aqui, que é um sistema de coordenadas, desculpa, um sistema de equações com 3 equações e 3 incógnitas. Tá? Bom, então assim, pessoal, quando o determinante da matriz de coeficientes é igual a zero, né, o sistema pode ser impossível ou indeterminado. Tá? Então vejam o seguinte, o que eu fiz aqui? Ó? Calculei o determinante da matriz dos coeficientes. O que é o delta? Vamos inserir o delta aqui, para vocês entenderem o que é o delta aqui. Esse delta, que aparece ali, é o determinante da matriz de coeficientes. Ó. Esse eu vou botar aqui. É o determinante, não a matriz. Ó. Vamos botar aqui a matriz 3 por 3, que representa a matriz de coeficientes desse sistema. Tá? Esse determinante é igual a zero. Tá? Por quê? Porque a terceira linha, vocês vejam que a terceira linha deste determinante, é igual a 2 vezes a linha 2 menos a linha 1. Sempre que uma linha é uma combinação linear de outras duas, o determinante da correspondente é igual a zero. Então vejam, ó, 2 vezes 2 é 4, menos 1 dá 3. Aqui, ó, linha 2 multiplica por 2 e subtrai a linha 1. Né? Então 2 vezes 2 menos 1 dá 3. 2 vezes 5, 10, menos 4 dá 6. 2 vezes 8, 16, menos 7 dá 9. Né? Então, como a linha 3 é uma combinação linear das duas primeiras linhas, o determinante delta é igual a zero. E o delta x1, né? O delta x1 é menos 9. O que é o delta x1? Vamos escrever aqui o delta x1. Vamos inserir aqui o delta x1 para entender. O delta, na verdade, né, o delta x1 é uma notação genérica para representar o determinante que se obtém. Vou botar aqui delta A. Né? O que é esse determinante? É o determinante de 3 por 3 que tu obtém fazendo o seguinte: tu vais
colocar na primeira coluna os valores que aparecem do lado direito de cada uma das equações. Né? Então, tu substitui a primeira coluna do delta. Ó, então, esse 1, 2, 3 que tinha aqui foi substituído por 1, 4 e 10. Tá? Esse determinante aqui dá menos 9. Então, por isso acontece o sistema impossível. Tá? Certo? Ó. Mas vamos supor que eu não quero usar os determinantes. Então, eu posso usar o método de Gauss aqui. Ó. Aqui, ó. Vamos fazer o método de Gauss aqui. Foi o que a gente aprendeu. Então, a gente vai fazer a linha 2. A linha 2 vai receber a linha 2, a própria linha 2, menos 2 vezes a linha 1. Isso vai zerar o elemento que está ali na primeira coluna, né, nesta posição aqui. Ó. Isso vai zerar este elemento aqui, o 2. Né? E o L3, de modo semelhante, né, vai fazer L3 menos 3L1. E ao fazer isso, multiplica por menos 3 e soma aqui, este coeficiente aqui será igual a 0. Né? Então, vamos fazer as continhas aqui, só para a gente deixar bem claro aqui. 2, 5, 8 e 4, né? Aqui, ó, menos 2 vezes 1. Então, fica 2 menos 2 igual a 0. Na segunda posição aqui, ó, 5 menos 2 vezes 4, fica 5 menos 8, que é igual a menos 3, né? E aqui 8 menos 2 vezes 7, 8 menos 6, que é igual a 8 menos 14, já fiz a conta aqui, menos 6, né? E 4 menos 2 vezes 1, 4 menos 2, que é igual a 2. Vamos conferir aqui. 2 menos 2 dá 0, 5 menos 8 dá menos 3, vamos deixar um espacinho aqui para ficar melhor de enxergar. 8 menos 14 dá menos 6, 4 menos 2 dá 2. E essa aqui, ó, vamos botar mais para lá. Vamos fazer aqui. Linha 3. 3 menos 3 vezes 1, igual a 3 menos 3, que é igual a 0. 6 menos 3 vezes 4, 6 menos 12, igual a menos 6. E aqui depois 9 menos 3 vezes 7, 9 menos 21, que é igual a menos 12. Né? E aqui 10 menos 3 vezes 1, 10 menos 3, que é igual a 7. Então, esse sistema vamos escrever aqui do ladinho. Ó, vou botar aqui. Ele equivale ao seguinte. Ó, vou inserir um novo sistema aqui. Vai ficar A mais 4B mais 7C igual a 1. Né? Aqui vai ficar menos 3B menos 6C igual a 2. E aqui menos 6B menos 12C igual a 7. Tá? Então vejam, o sistema original que tem o A
presente aqui na segunda e na terceira equação, isso foi transformado nesse aqui pelo método de Gauss, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar, né? E este coeficiente aqui, o menos 6 tem que ser transformado em zero, né? Então, veja que este sistema aqui, só para tornar mais confortável o cálculo, vou passar aqui para o outro lado, eu posso, né, eliminar este menos 6 multiplicando a segunda linha por menos 2, somando com a terceira linha. Então agora eu vou fazer a linha 3, vai receber a própria linha 3 menos 2 vezes a linha 2. Então vejam, ó, o que vai acontecer aqui. Vamos fazer aqui as contas aqui para deixar bem claro. Linha 3, né? É 0, menos 6, menos 12 e 7. Menos 2 vezes 0. Aqui vai dar 0. Aqui não mexe. Menos 2 vezes menos 3. Ó. Olha só. Menos 6 mais 6 dá 0. Aqui. Menos 2, né, que é o multiplicador, vezes menos 6. Menos 12 mais 12 igual a 0. Né? E aqui vai ficar 7 menos 2 vezes 2, que é igual a 7 menos 4, que é igual a 3. Então, o que aconteceu? Esse sistema, ele equivale vou colocar aqui, ó. Aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar 3, né? Então, esse sistema é impossível. Né? No 0 não é igual a 3. Né? Então, a conclusão é que o sistema realmente é impossível. Portanto, a conclusão é que o vetor dado não é combinação linear dos vetores 1, 2 e 3. Tá? Então, eu apresentei aqui também pelo método de Gauss, né? E pelo método, eu organizo ali pelo método de Gauss, a conclusão é um outro exemplo. Então vamos pegar aqui o vetor 48, 57 e 66. Né? Eu quero saber se este vetor é combinação linear dos vetores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9. Então vejam que são os mesmos vetores ali do exemplo anterior, né? Eu só mudei o vetor, né, resultante. Eu quero saber se este vetor 48, 57 e 66, se ele pode ser escrito como uma combinação linear desses três vetores. Então, se for, ó, a gente começa assim, né? Se for, o próprio vetor, que é o 48, 58, 57, 66, ele é escrito dessa forma, é um número desconhecido, representado por A, que multiplica o vetor 1, 2, 3, um outro número desconhecido, representado por B, que multiplica o vetor 4, 5, 6, e um outro número desconhecido, que multiplicado pelo vetor 7, 8, 9, esta combinação linear A vezes 1, 2, 3, mais B, vezes 4, 5, 6, mais C, vezes 7, 8, 9, tem que resultar no 48, 57, 66, se existirem valores para tornar possível esta igualdade. Né? Então, para que isso aconteça, de acordo com as definições, eu vou desenvolver, né? Primeiro, multiplico cada uma das coordenadas de cada um dos três vetores dados por A, B e C, respectivamente.
né? Obtendo A, 2A e 3A aqui no primeiro vetor, 4B, 5B e 6B aqui no segundo, e 7C, 8C e 9C. Né? Então, fazer o mesmo esquema aqui. Né? Ó, aqui eu tenho, digamos, a cor azul, aqui a cor azul, e aqui a cor azul. Né? Depois, na segunda posição, vou botar aqui um vermelho aqui para fazer um contraste. Aqui. 2A, mais 5B e 8C. Né? Então, o que eu vou ter? Somando os azuis ali, ó, eu vou ter essa parcela aqui na primeira posição, né? Os vermelhos somando aqui 2A mais 5B mais 8C, e os pretos aqui, 3A mais 6B mais 9C, e igualando então coordenada a coordenada, eu terei A mais 4B mais 7C igual a 48, 2A mais 5B mais 8C igual a 57, e 3A mais 6B mais 9C igual a 66. Tá? Então, é assim que acontece o desenvolvimento, né, e a montagem do sistema de equações que corresponde a responder aquela pergunta. Será que existem valores A, B e C que, colocados aqui nestas posições, tornam possível que uma combinação linear desses três vetores resulte no vetor 48, 57 e 66. Né? Então, responder essa pergunta equivale a resolver este sistema de equações aqui. Né? Então, a mesma coisa, ó, as operações são as mesmas. Então, vamos usar o método de Gauss de novo aqui. Então, o método de Gauss eu só vou fazer as adaptações, né? Aqui o sistema é o mesmo. Ó, vamos fazer aqui o desenvolvimento detalhado. 2, 5, 8 e 57, né? Menos 2 vezes 1, que dá 0. Né? Menos 5 menos 2 vezes 4, que é o 5 menos 8 ali da linha de cima, que é igual a menos 3. Né? 8 menos 2 vezes 7, 8 menos 14, menos 6, que é o mesmo resultado ali. E aqui vai dar diferença, né? 2 vezes 48, ó, isso aqui é 57 menos 96, né? Que é menos 39. Né? Agora aqui, linha 3. Né? 3 menos 3 vezes 1, 3 vezes 1, que é igual a 0, né? Que é o que tem que dar. Depois aqui, ó, 6 menos 3 vezes 4. 6 menos 12, menos 6. Depois, 9 menos 3 vezes 7, que é o cálculo igual aqui, né? Menos 21, menos 12. Até aqui é a mesma coisa. Aqui vai dar diferença. 66 menos 3 vezes 48. Né? 66 menos 144. Opa. 18 é 24, vai 2, 3 vezes 4, 12, mais 2 dá 14, né? 144 menos 66, se fosse 44 daria 100. Tira 22 dá 78, né? Menos 78. Então vou botar aqui. Ó, então aqui está a nova linha 2 e aqui está a nova linha 3. Então resulta nesse sistema aqui. Agora, a gente vai fazer a mesma operação, né? Vai fazer a... Vejam que a linha 3 e a linha 2 são iguais se eu dividir a linha 3 por 2. Ó. Então, basta eu fazer esta mesma operação aqui, ó. Ó. Vai dar tudo zero, quer ver? Ó. Linha 3 menos 2, L2.
Vejam lá, ó. Dá 0, menos 6, menos 12 e menos 78. Dá para ver que uma é o dobro da outra, né? Menos 2 vezes menos 3, ó. Aqui é 0, desculpa. 0 menos 0, que é igual a 0, né? Depois, menos 6 menos 2 vezes menos 3, ó. Menos 6 mais 6, igual a 0, né? Menos 12, menos 2 vezes menos 6, ó. Menos 12 mais 12 igual a 0. E menos 78, menos 2 vezes menos 39, ó, menos 78 mais 78 é igual a 0. Então dá tudo 0, né? Então o que resultou? Resultou num sistema, né? Ele equivale ao seguinte, né? Equivale ao seguinte sistema, vamos botar aqui. A primeira equação vai ser a mesma, aqui vai ter duas equações, vai ter, ao invés de ter 3 equações, vai ter duas, né? Vai ficar A mais 4B mais 7C igual a 48, menos 3B menos 6C igual a menos 39, né? E a terceira equação é 0 igual a 0. Então ela não contribui em nada. Eu posso eliminar simplesmente a terceira equação. Então eu posso resolver esse sistema, né, isolando, né, a segunda equação. Eu vou conseguir expressar o B em função do C ou C em função do B, né? Certo? Então, vou eliminar essa frase aqui. Resolve a segunda equação ali, ó. Vamos resolver a segunda equação. Vou copiar ela aqui. Ficar menos 3B igual a 6 vezes C menos 39, né? E dividindo por menos 3, resulta B igual a 3 menos 2C, né? Basta dividir aqui, ó. 6 dividido por menos 3 dá menos 2C. Menos 39 dividido por menos 3 dá 13. Então aqui eu tenho o valor da incógnita, que é o B em função do C. E o C pode ser qualquer valor. Eu substituo este resultado aqui na primeira equação, eu concluo que o A é igual a C menos 4. Então eu tenho um sistema possível e indeterminado, né? Eu posso escolher um valor de C qualquer. Tá? Então, por exemplo, escolhendo C igual a 1, eu obtenho A igual a menos 3, B igual a 11 e o C igual a 1. Então, esta é uma combinação linear possível para este problema. Menos 13 vezes, menos 3, desculpe, vezes o vetor 1, mais 11 vezes o vetor 2, mais U vezes o vetor 3. Existem outras soluções. Uma outra solução é, por exemplo, escolhendo o C igual a 2. Né? Se o C for 2, se o C for igual a 2, né? Quanto é que vai ser o A? O A vai ser... o A vai ser igual a 2 menos 4, que é igual a menos 2. E o B vai ser 13 menos 2 vezes 2, ou seja, 13 menos 4, igual a 9. Então, uma outra solução, o V pode ser escrito assim, ó, o A igual a menos 2, o B igual a 9 e o C igual a 2. Né?
É a outra combinação linear possível. Opa. Muito bem. Então, a gente viu aqui, né, no caso, né, desse exemplo, que ou pode resultar num sistema impossível, como no exemplo 9, ou num sistema possível e indeterminado que eu tenho infinitas soluções. Qual é a diferença de uma para outra, pessoal? Esse exemplo 10 aqui, ó, né, este vetor, o 48, 57, 66, ele pertence ao mesmo plano desses três vetores aqui. Esses três vetores são coplanares, tá? E o vetor 48, 57, 66, ele pertence a esse mesmo plano. Portanto, ele é uma combinação linear dos três. Enquanto esse aqui, ó, o vetor lá do exemplo 9, né, ele não é o vetor 1, 4, 10, ele não pertence ao plano que é no qual estão contidos os vetores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Por isso que no exemplo 9 o sistema é impossível. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Exemplo 11, né? Então vamos ver um exemplo no R4, tá? Que aí não tem interpretação geométrica possível, né? Pergunta C, o vetor 10, 15, 8 e 3 é uma combinação linear dos vetores 2, 5, 0, 1 e 1, 2, 0. Então se existirem esses números A e B, tais que o vetor V é A vezes o vetor U1 mais B vezes o vetor U2, equivale a dizer que 10, 15, 8 e 3 é igual a A vezes 2, 5, 0, 1 mais B vezes 1, 0, 2, 0. Multiplico aqui, vai ficar 2A, 5A, 0 e A, mais o vetor B, 0, 2B e 0. Soma as coordenadas correspondentes, fica 2A mais B na primeira posição, 5A na segunda posição, 2B na terceira e A na quarta posição. Igualando as coordenadas correspondentes, eu tenho o seguinte sistema. 2A mais B tem que dar 10, 5A é igual a 15, 2B igual a 8 e A igual a 3. Né? Igualando as coordenadas correspondentes desses dois vetores, concluo que o A vale 3 aqui na quarta equação, o B vale 4 na terceira equação, o A vale 3 na segunda equação, correspondendo à mesma solução da quarta, e 2 vezes 3 mais 4 dá 10, então realmente a combinação linear que resulta no vetor 10, 15, 8 e 3 é esta combinação linear aqui. O vetor V é 3 vezes o vetor 1 mais 4 vezes o vetor 2. Então eu vou ficar por aqui, pessoal, porque daí na próxima aula eu vou trabalhar com os conceitos então de vetores LD e LI. Então a gente trabalhou hoje o conceito de combinação linear de vetores, e na próxima aula eu vou trabalhar então a ideia, o conceito, a parte operacional de vetores LI e vetores LD. Ok? Certo, professor, obrigada. Então tá, bom dia. Eu acho que eu publiquei já a nota do trabalho 1 já. Eu vi e não tinha publicado. Não. Ó, o Ângelo está dizendo que eu publiquei. Ah, no Moodle ou no... Não, lá no sistema de atas. A gente publica tá. e aí vocês recebem aquela notificação, no aplicativo lá. Ah, tá bom. Vou ver, então, obrigada. Tá? Dei uma conferida lá, então se tiver alguma dúvida, entre em contato que daí eu tento esclarecer. Tá bom? Uma boa semana para vocês e até terça-feira. Um abraço aí. Tchau, tchau.